Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre os jogos de sábado e de domingo da primeira semana de pré-temporada e quais jogadores que se destacaram nesses jogos, tá? Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve aqui no canal e considere virar um membro também, que nós, a partir de agora, vamos gravar vídeos falando um pouco mais a fundo, né, dessas performances. Já gravei um do Shedeur Sanders, exclusivo para membros. Então, aí, passando sobre o jogo inteiro, né? Então, devo fazer isso com o Jackson Dart também e também com o Ken Ward. Bom, vamos lá. Vamos começar com o New York Giants e Buffalo Bills, o jogo de estreia aí de Russell Wilson, né? Pelos Giants e também de Jackson Dart. O Wilson teve um jogo muito dentro do que a gente tem visto dele dos últimos anos, né? Então, nenhuma surpresa o jogo dele. Jogo completamente normal do Russell Wilson, um jogo muito curto no drive dele, né? Só muita bolinha curta. Quando tem uma oportunidade, tenta um passe longo, nem chegou a tentar. Então não tem muito o que falar do Russell Wilson. Agora, o jogo do Jackson Dart foi um bom jogo, acho que foi o melhor jogo de todos os quarterbacks novatos. Melhor que o Sanders, melhor do que o Ken Ward, né? Acho que foi um bom jogo dele, o touchdown dele é excelente, né? A pressão chegando também, passe difícil de ser feito. Então, primeira impressão aí do Jackson Dart é muito positiva e o seu treinador, o Brian Daboll, elogiou bastante ele também. Parece que eles estão numa sintonia legal, né? Então, acho que neste momento o Brian Daboll está bastante satisfeito com o que o Dart mostrou até agora. Não vai ser o titular, né? Na semana 1 vai ser o Russell Wilson e deve ser o Russell Wilson por algumas semanas, né? Mesmo ele jogando mal, ele deve manter a vaga ainda, a titularidade. Mas acho que existe esse mundo do Archer assumir em algum momento, né? E essa primeira semana aí foi um bom indicativo que ele tem capacidade para isso se tiver um jogo bem planejado, assim, para ele entrar e não sofrer tanto no primeiro ano. Mas ainda assim, óbvio que cedo, né? Jogou 30 snaps só, é, não vai resolver todos os seus problemas, né? Como prospecto em uma off-season, mas foi legal de ver o Dart jogando bem. E aí, por parte dos Bills, o destaque fica para o Dwan Walker, defensive tackle, que foi muito debatido na off-season inteira, né? No processo do draft inteiro. Era um cara que a gente falava que poderia ser primeira rodada, e aí, conforme foi passando a temporada, ele mostrou que estava com problemas de lesão nas costas, não jogou tão bem assim no ano passado e acabou caindo para a quarta rodada. Esse problema nas costas dele ficou uma questão se isso seria frequente, né, na carreira, mas fato é que o primeiro jogo do Deone Walker foi muito bom, tá? Teve uma pressão ali, ele jogou poucos snaps também, mas teve uma pressão, teve tackle, então foi bem o Deone Walker, tá? E aí tivemos também o TJ Sanders, também um novato, né? Uma escolha dos Bills aí de segunda rodada, que também jogou bem, né? Jogou mais ou menos o mesmo tanto aí do Deone Walker, né? Uns 15 snaps, e ficou mais ou menos no mesmo caminho aí também de pressões. Bom jogo para os Bills, acho que o torcedor dos Giants ficou bastante feliz também, né? Então, bom jogo aí de forma geral, placar pouco importa. E aí, dando sequência, tivemos Texans e Vikings. É um jogo que não tivemos CJ Stroud como titular. Tivemos o J.J. McCarthy do outro lado. O J.J. McCarthy ele também teve um jogo normal, com poucos erros, poucos snaps também, não dá para tirar muita coisa. Mas uma coisa que eu achei interessante foi o J.J. McCarthy executando progressão com certa frequência. Eu não vi o Sanders, por exemplo, fazendo muitas progressões no jogo inteiro. E o J.J. McCarthy, ele fez isso bem no jogo, né? Não teve nenhum passe espetacular, nem nada do tipo, tanto o drive dele termina num field goal. Mas boa primeira impressão aí do J.J. McCarthy, tá? E aí vai ser curioso para ver se essas primeiras semanas, né, do McCarthy, quando o Jordan Edson tá fora, porque neste momento o Jordan Edson tá suspenso 3 jogos, o Justin Jefferson tá lesionado na posterior da coxa, acho que ele joga semana 1, mas ainda assim, né,
E o Rondale Moore teve uma lesão séria de novo, né? O Rondale Moore é um cara muito azarado. De novo, uma lesão séria, tá fora da temporada. Então é um time que você olhava e falava, pô, olha, o J.J. McCarthy entra num ambiente ideal para um quase novato, né? Mas a verdade é que ele vai entrar meio numa situação não muito agradável nessas primeiras 3 semanas sem o Jordan Edson. Torcer aí para o Justin Jefferson, pelo menos, voltar nessa semana 1, porque senão a coisa vai ser bem feia para esse grupo de wide receivers dos Vikings, tá? Mais um detalhezinho, o Blake Fisher, right tackle dos Texans, e jogou muito mal. Era um cara que se esperava que talvez ele fosse o right tackle titular. Os Texans escolheram o Ursery offensive tackle na segunda rodada de Minnesota, e o Ursery jogou bem melhor, né? Ele jogou de left tackle e o Blake Fisher jogou de right tackle. É bem provável que o Ursery tenha ganhado essa vaga de right tackle mesmo, o Blake Fisher talvez fique de fora, e aí veremos como que eles vão fazer se o Ken Robinson joga na semana 1 ou não, né? Ele ainda tá machucado, não tem muita certeza se ele joga na semana 1 ou não. Mas essa linha ofensiva dos Texans, o Blake Fisher acho que meio que dá para você jogar fora, tá? Não tem muita expectativa dele voltar bem para essa temporada. A temporada passada ele foi mal, né? É um segundanista. E os Texans agora com o Ken Robinson, não sei se joga semana 1, ainda não sabemos. E aí o Ursery deve jogar de right tackle. Se o Ken Robinson não jogar de left tackle, o Ursery vai para left tackle, e aí você tem um problema. Talvez joga o Titus Howard, tira ele de guard, joga ele de right tackle e a posição de guard fica em aberto. Tem que entrar o guard reserva. Enfim, situação meio complicada dessa linha ofensiva com o Blake Fisher, mas pelo menos o Ursery jogou bem esse primeiro jogo, então dá uma certa tranquilidade para o torcedor, mas é um tipo de linha ofensiva que não pode sofrer lesão, tá? Se qualquer um dos titulares tiver uma lesão, a situação fica bem complicada nesse Houston Texans, que eu já acho que já é um pouquinho complicada, tá? Por outro lado, dos Vikings, o Gabriel Murphy, que foi um cara undrafted no ano passado, né? E eu falei, pô, acho que foi um dos caras que eu trouxe, não, dos 5 undrafteds que eu achava que poderia ir muito bem. O ano passado ele basicamente não jogou, né? E esse ano, esse primeiro jogo aí de pré-temporada dele, ele foi muito bem, dominou os Texans ali. Então, ponto positivo, vamos ver se o Murphy consegue fazer esse elenco e ganhar alguns snaps durante a temporada. Partindo para Cowboys e Rams, tivemos Joe Milton jogando muito mal, né? Eu tinha uma certa expectativa de ver o Joe Milton evoluindo nas coisas que ele não faz bem. É um cara que tem um braço bizarro, talvez seja o braço mais forte da NFL, mas ele faz todo o resto muito mal, né? E com essa troca, eu falei, bom, vamos ver se ele consegue dar esse salto, né? Se conseguir gerenciar melhor o pocket, tomar decisões melhores, coisas que um quarterback precisa fazer de forma rotineira. E não, o Joe Milton não conseguiu mostrar para mim que ele evoluiu de 2024 para 2025, segue sendo um quarterback com um canhão no braço, mas só isso, tá? Por parte dos Rams, eu vou trazer um cara aqui que eu duvidei muito que ele poderia ser útil na NFL. Foi undrafted, é verdade, mas o Willie Lampkin, jogador de linha ofensiva no interior ali, é um cara que ele é muito baixo e o peso dele não é bom, né? É problemático, por isso que ele foi undrafted. Achei que só por esses dois indicativos ele já não conseguiria ser relevante na NFL. Óbvio que não dá para dizer que ele é relevante na NFL, coisa do tipo, mas o primeiro jogo dele foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Você vê, talvez tenha sido um dos mais divertidos de assistir, assim, de linha ofensiva. Acho que ele colocou aí uns 3, 4 pancakes na partida e acho que pelo menos colocou essa expectativa que ele pode ser capaz de fazer o roster, mesmo tendo uma altura e um peso muito, muito abaixo do que se espera para a posição, tá? E aí, partindo para Titans e Bucks, tivemos o Ken Ward. O Ken Ward começou mal, mas depois se acertou alguns passos que ele tinha errado no começo do jogo. E o Gunnar Helm, Tyrande, também era um cara que eu tenho falado há algum tempo, para fantasy, para ficar de olho, de repente pode ganhar essa vaga de Tyrande titular, foi bem também. Então, pontos positivos para esses dois calouros. Pro lado dos Bucks, Kyle Trask parece que deu um salto, né? Um cara que
em 2023, tinha essa disputa aí de posição com o Baker, né? Essa disputa no training camp. Mas ele ficou lá, ficou treinando, ficou melhorando e parece que ele deu um salto de qualidade. Pode ser um bom backup aí, o Kyle Trask, quarterback dos Bucks. E por outro lado, nós temos o cornerback, Jacob Parrish, novato deste ano, que também jogou muito bem. Eu acho que é um cara que pode dar essa profundidade na posição na secundária dos Bucks, que sofreu um pouco na temporada passada, né? Jogou bem no jogo terrestre, no jogo aéreo, novato aí de terceira rodada, mandou bem o Jacob Parrish. E aí, indo para Jets e Packers, nós tivemos um Justin Fields. É que esse jogo pouco dá para tirar, sinceramente. Não tivemos Justin Fields jogando só um drive também, mas o drive dele foi, de certa forma, muito positivo. Né? Acaba encerrando com um touchdown dele terrestre, colocando o que a gente sabe que o Justin Fields é bom. O atleticismo dele, e até acertou, conectou alguns passes fáceis, mas é importante de ver isso. Nada de outro mundo, mas pelo menos o torcedor dos Jets viu que existe um mundo ali para, em algumas partidas, ser competitivo, tá? Chiefs e Cardinals, parece que o Mahomes jogou três snaps, basicamente não esteve em campo, né? Por outro lado, o Kyler Murray lançou uma interceptação bizonha, né? Bizarra. Passa uma bola, tem ninguém ali perto, parece que ele mira o defensor, coisa esquisitíssima. E esse Kyler Murray nos Cardinals, acho que tá por essa temporada, viu? Falamos algumas vezes que essa temporada aí talvez saia o Murray e fique a coaching staff. Eu acho que este seria o caminho se o Murray tivesse uma temporada ruim, tá? Broncos e Niners, tivemos RJ Harvey começando a partida, né, junto com o Bo Nix. Na timeline no Twitter foi um estardalhaço total quando saiu o depth chart não oficial e o RJ Harvey estava como running back 5, né? E todo mundo, meu Deus, olha o RJ Harvey, running back 5. Calma, galera. Primeiro, ainda mais do Sean Payton, primeiro depth chart é sempre essa maluquice, né? No passado, o Troy Franklin, acho que era o wide receiver 8, sei lá. E no fim acabou fazendo o elenco normal, não tem caô nenhum. Harvey começou a partida, também acho que teve uma partida normal. Teve momentos ali que você viu a explosão dele, mas também teve momentos que ele leu mal a jogada. Então, não foi uma partida para se empolgar e nem para ficar preocupado com o RJ Harvey, tá? Agora, Drew Moss é um jogador que eu falei como undrafted, ele foi para os Niners, jogou muito bem. Talvez tenha sido um dos melhores jogadores dessa linha ofensiva aí dos Niners. Fiquem de olho em Drew Moss, tá? Agora partindo para Dolphins e Bears, tivemos o Tua jogando um pouquinho também, boa partida dele, poucos snaps também. Mas acho que o torcedor dos Dolphins que mais ficou feliz e muito aliviado foi de ter visto pelo menos uma boa partida do Patrick Paul, né? O left tackle é um cara que eu tenho ainda uma expectativa positiva com ele, gostava do prospecto. Temporada passada ele não jogou bem, na temporada de calor dele, mas ele era um cara que precisava de desenvolvimento, né? Eu falava isso o tempo inteiro. E nesse começo de temporada, pelo menos parece que as coisas estão indo bem pro Patrick Paul. O primeiro jogo dele foi positivo, pelo menos dá essa expectativa dos Dolphins não serem tão ruins na linha ofensiva, tá? E outro ponto positivo foi o Storm Duck, o cornerback, né? Cornerback que é o titular dos Dolphins agora, também teve uma boa partida. Então, cara, se você conseguir resolver o left tackle e essa posição de corner com o Storm Duck, se esses dois jogadores jogarem bem, você já tem algo que é acima do que muitas pessoas estavam falando, né? Já seria um ponto muito positivo para a temporada, tá? Taj Washington, um jogador que foi, acho que, 7ª rodada no ano passado, também jogou muito bem. Então, talvez seja um cara interessante aí para ficar de olho. Dar uma olhadinha para as próximas semanas, ver como que ele vai reagir aí em training camp e tudo mais. De repente, vale a pena deixar ele estacado lá no Dynasty, tá? E aí, por parte dos Bears, não tivemos o Caleb Williams, mas tivemos o Luther Burden jogando e o Colston Loveland. O Luther Burden teve um destaque maior, né? Teve 2 recepções. E um ponto importante foi que, pelo menos para mim, né? Foi que o Burden ele teve recepções de longas até, que
significa para mim que eles não vão tratar o Luther Burden como um gadget player, que algumas pessoas falavam. Não achava que ele é um gadget player, então fiquei feliz quando ele foi escolhido pelos Bears, e o Ben Johnson parece que vai utilizá-lo da forma correta. Então, bons sinais aí para quem tem a Luther Burden no Fantasy também. Austin Booker, o edge rusher, que também era um cara que eu gostava bastante no draft anterior, draft de 2024, também teve uma boa partida, mas esse torcedor já conhece da temporada passada, que também foi bem. Encerrando, tivemos Chargers e Saints. Por um lado, tivemos um Saints com o Tyler Shough lançando uma pick six ruim, né? Nunca é bom lançar uma pick six, mas essa por erro dele mesmo. É um jogo que ele jogou bastante, mas, assim, é um cara de 26 anos, né? Ele, mesmo sendo novato, com 26 anos, você não pode errar algumas coisas que ele errou. Não me empolga nem um pouco. Não me empolgou nem um pouco do que eu vi do Tyler Shough, apesar de ter tido um touchdown ali, um touchdown longo, mas não me empolgou, não acho que o Shough tenha mostrado algo que tenha mudado um pouco a minha opinião ou que tenha colocado uma pulga atrás da minha orelha, sinceramente acho que não. E aí por parte dos Chargers, o RJ Mickens, jogador que nós não The Clock tínhamos ele no top 100, né, do guia, e ele acabou saindo muito mais tarde, e assim, era até esperado que ele saísse mesmo, né, mais tarde, porque poucas pessoas falavam sobre o RJ Mickens, nós não The Clock, e aí, vou deixar toda a modéstia de lado, éramos dentro do consenso, éramos a equipe de analistas que tinha mais alto o RJ Mickens, tá? E ele, acho que ele teve a melhor nota do Pro Football Focus na semana 1 da pré-temporada. Não sei, não vi de todo mundo aqui ainda, mas a nota dele é coisa de quebrar a escala aí do Pro Football Focus, nota de 95 ponto alguma coisa. Então, excelente segundo jogo, né? No Hall of Fame Game ele também já tinha jogado bem. E é um cara que deve fazer elenco e deve ter snaps importantes para a temporada. Um cara de sexta rodada, né? Então, acho que o On The Clock fez de novo, tá? É isso, fechamos. Não esquece o like, se inscreve e vire membro também, que ajuda a gente. E vai ter mais conteúdo aí. Hoje já saiu do Sanders e vai sair mais coisas, tá? Um abraço, até mais. Tchau.